Olá a todas e todos, amigos, amigas, sejam bem-vindos, bem-vindas ao Politiquejo. Eu sou João Gabriel Prates e o nosso tema do vídeo de hoje é Lawfare e os impactos sobre a democracia brasileira. Mas antes de começar o vídeo, se inscreva aqui no canal, já dá o like aqui no vídeo, já curte esse vídeo para a gente fortalecer o nosso canal, o nosso Politiquejo. Beleza? Bom, gente, vamos lá. Antes de começar o vídeo, gostaria de deixar duas observações. Primeiro, esse vídeo não se pretende aprofundar, né, no tema da Lawfare ou do Lawfare, porque certamente há muita gente estudando esse assunto muito mais aprofundadamente, e aqui na descrição do vídeo a gente já vai deixar algumas referências aí para você que tem mais interesse no assunto. E segunda observação, é que não há nenhuma pretensão aqui de isentar agentes públicos da responsabilização por eventuais desvios de conduta. Não é esse o nosso objetivo. Aqui nós queremos apenas trazer, né, para os seguidores do canal, trazer para as pessoas que assistiram esse vídeo, algumas ideias iniciais sobre o que é Lawfare, como ele tem sido aplicado no Brasil e como os recentes acontecimentos têm comprovado a tese de que, de fato, esse é um modus operandi, ou seja, esse é um mecanismo, né, uma forma de utilização da justiça que tem sido muito presente no Brasil atualmente, nos últimos anos sobretudo, beleza? Então vamos lá. Primeiro, o conceito de Lawfare. Afinal de contas, o que é Lawfare? É uma palavra em inglês que une dois conceitos importantes, de law, que é direito, ordenamento jurídico aqui para nós do Brasil, e warfare, ou seja, guerra. Numa tradução literal, numa tradução livre aqui, seria uma guerra jurídica, uma guerra judicial, ou, de uma forma mais trabalhada, seria, afinal de contas, o uso de instrumentos judiciais de forma, um mau uso, vamos dizer assim, de uma forma incorreta, com interesses outros que não a melhor aplicação da lei e o respeito à Constituição. E aí, você deve estar se perguntando, muito bem, mas isso é muito teórico, né? Como é que a gente pode identificar se há ou não a ocorrência de lawfare em algum processo judicial? Bom, primeiro ponto, né, é que, como eu dei um conceito breve anteriormente, esse é um conceito surgido, ao que consta, né, na década de 1970, nos Estados Unidos, que linka, né, que relaciona esse uso, esse mau uso dos institutos jurídicos, esse mau uso de processos judiciais, notadamente, para acabar com reputações, para atrapalhar o desempenho de funções públicas e também, e esse sobretudo o caso brasileiro, para atrapalhar a tentativa, a candidatura a cargos públicos. Então, para diminuir, para exterminar reputações. Então, já fica fácil aí a gente conseguir identificar alguns elementos que induzem, ou que pelo menos são uma fumaça de que há ali lawfare. E o primeiro deles, afinal de contas, é essa identificação muito forte que há entre processos judiciais e a figura do réu. Então, se o réu é uma pessoa pública, se é um político, se é um agente que tem uma função pública relevante, é provável que, somado a outros fatores, possa haver ali um mau uso daqueles instrumentos judiciais. Outro ponto importante, o calendário eleitoral, né? As medidas são adotadas com vistas ao calendário eleitoral, então medidas judiciais de constrição do patrimônio, por exemplo, de constrição da liberdade. O que é isso? Mandados de busca e apreensão, mandados de prisão preventiva, todas essas medidas são concedidas, são adotadas com vistas ao calendário eleitoral. Então, o cara está prestes a se candidatar, então a Polícia Federal ou a Polícia Civil do Estado vai lá na casa dele, faz uma busca e apreensão. E aí a gente já pula para um terceiro item que é fundamental nesse processo, que é o quê? A mídia, a espetacularização dos procedimentos judiciais, notadamente, sobretudo, principalmente dessas medidas de constrição de liberdades individuais, é dizer, medidas de busca e apreensão, medidas de mandado de prisão preventiva. Então tudo isso é muito espetacularizado. Há uma relação direta entre os operadores da justiça e a mídia, exatamente
pela função pública, como eu disse anteriormente, que os réus, que os acusados exercem. Então, nesse sentido, e aí já sem querer me delongar muito aqui nesse vídeo, que como eu disse no início, não é o propósito aqui, a mídia e as manchetes jogam um papel fundamental nesse processo. Por que eu estou dizendo isso? Ora, a manchete de que alguém está sendo acusado, a manchete de que alguém teve a casa invadida, né, por policiais, ou que policiais entraram aí com mandado, né, de busca e apreensão, por exemplo, na casa de alguém, no escritório de um político famoso, num condomínio, etc. Isso vende muito mais do que manchetes de absolvição, né? Então, até por uma característica nossa da sociedade brasileira, essas manchetes têm mais repercussão. Ou seja, o desmentido, né, ou seja, a absolvição, o esclarecimento sobre aqueles fatos, ele tem uma nota de rodapé, enquanto que a acusação do Ministério Público, a busca e apreensão levada adiante pela Polícia Federal, né, com o respectivo mandado, enfim, essas medidas têm uma repercussão social maior, têm um apelo midiático maior. E aí que mora o perigo. Nós vamos falar disso mais no final do vídeo. Qual que é a ameaça à democracia, o uso, né, deliberado de warfare. E aí você deve estar dizendo, mas isso é muito hipotético, né? Você está aí com teorias mirabolantes que não se aplicam na prática. Olha, os últimos acontecimentos, e isso que motivou a gente a fazer esse vídeo, os últimos acontecimentos demonstram exatamente o contrário, né? Que o que tem sido dito, pelo menos desde 2014, 2015 ali, é que, sobretudo a partir assim, ganhou mais força e mais notoriedade no Brasil, a Lava Jato trouxe esse modo de operar. A Lava Jato instituiu o lawfare como um mecanismo normal de atuação judicial. E nós vamos dizer, afinal, no final desse vídeo aqui, por que isso é tão problemático. Então, para a gente não delongar muito, eu trouxe algumas, né, absolvições. Absolvições de pessoas públicas, né, que exerciam cargos públicos, funções públicas, que à época, e aí é importante, como eu disse, né, o timing político, o calendário eleitoral, vocês vão ver claramente como está sendo, como é possível identificar esses fatos, esses elementos do lawfare, como eu disse mais para o meio do vídeo, aqui nessas absolvições. Então vamos começar com o inquérito sobre o Fernando Pimentel, que é ex-governador de Minas Gerais. É a notícia de 28 de julho, né, desse ano, 2020, inquérito sobre Pimentel é arquivado pela Justiça Federal. A Justiça Federal atendeu a um pedido do Ministério Público Federal que entendeu não haver provas suficientes contra o ex-governador. Esse inquérito é no âmbito da Operação Acrônimo, que acompanhou a gestão inteira do Fernando Pimentel. Toda semana tinha uma coisa nova sobre a Operação Acrônimo que gerava um fato político e que atrapalhava, conturbava o exercício da função pública que é de governador. 23 de julho agora de 2020, ex-governador Fernando Pimentel é absolvido pelo TRE por suspeita de desvio de dinheiro para a campanha do Senado de 2010. Então, ou seja, 10 anos depois o TRE percebeu que não havia provas, né, o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. 21 de julho de 2020, Tribunal de Justiça confirma a absolvição de Fernando Haddad em processo por improbidade administrativa. Denúncia havia sido feita pelo Ministério Público durante a campanha eleitoral de 2018. Observe, durante a campanha eleitoral de 2018. O ex-prefeito de São Paulo foi absolvido. O tribunal, né, na segunda instância, confirmou essa decisão e é no mínimo curioso, né, que a denúncia tenha sido feita durante a campanha eleitoral, o que faz com que a gente identifique, né, mais um desses elementos, como eu falei anteriormente. E aí, notícia do ano passado, 17 de dezembro de 2019, MPF, ou seja, o Ministério Público Federal, que é o órgão acusador, não irá recorrer da decisão que absolveu Lula, Dilma e Guido Mantega, né, ex-ministro da Fazenda. Bom, nesse ponto, eu queria só uma observação, até transcrevi um pedacinho da notícia aqui. A notícia diz o seguinte, ou seja, para quem aí não é do direito, né, o Ministério Público ele é o titular da ação penal, ou seja, ele, em nome da sociedade, ou na verdade, né, num conceito mais contemporâneo, em nome da ordem jurídica, ele observa se há ou não elementos, à luz
do que determina a lei processual penal, a lei do Código, à luz do Código Penal e, sobretudo, respeitando a Constituição Federal brasileira, ele avalia se há ou não elementos para denunciar uma pessoa, ou seja, para acusar ou iniciar um processo penal contra uma pessoa, iniciar um processo criminal, dizer que aquela pessoa cometeu ou não um crime em tal lugar, em tal hora, com tais circunstâncias, a produzir provas também durante o processo. Nesse caso da Dilma, do Lula e do Guido Mantega, o Procurador da República, né, o Ministério Público, já percebeu que não havia necessidade de recorrer. Esse era um caso sobre organização criminosa. Eu faltei uma observação no início, né, que é de que nós não vamos entrar no mérito dos processos, até porque, enquanto advogado, eu não posso opinar sobre processos sem conhecê-los, né? Sem ter acesso aos autos, aos chamados autos, ou seja, a papelada do processo. Mas aqui nós estamos diante desse conceito do lawfare aplicado nessas notícias, né? Que vocês podem acessar aí na internet. Então vamos lá. E aí eu transcrevi um pedacinho dessa notícia sobre a absolvição e a opção por não recorrer do Ministério Público Federal. Bom, na ocasião, o juiz chegou a afirmar que a denúncia se tratava, na verdade, de uma tentativa de criminalizar a atividade política. A acusação, aspas, adota determinada suposição, qual seja, a da instalação de organização criminosa que perdurou até o final do mandato da ex-presidente Dilma Rousseff, apresentando-a como sendo a verdade dos fatos, sequer se dando ao trabalho de apontar os elementos essenciais à caracterização do crime de organização criminosa, tipos objetivo e subjetivo, em aberta infringência ao artigo 41 da Lei Processual Penal. Isso foi o que disse o juiz nesse caso de que eles queriam criar uma organização criminosa no governo petista. E aí, para a gente caminhar, 29 de agosto de 2019, Fachin arquiva, o ministro, né, Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, arquiva inquérito contra Jacques Wagner, senador pelo PT da Bahia, por falta de provas. O senador era acusado de integrar a organização criminosa que cometeu crimes contra a Petrobras, então também no chamado quadrilhão do PT, que é um nome midiático, então também o Jacques Wagner foi absolvido, não sem antes várias medidas espetaculosas, né? Medidas judiciais de constrição da liberdade, constrição do patrimônio, ou seja, busca e apreensão, entrar na casa dele, entrar no escritório, etc, etc, e mesmo assim não conseguir levantar as provas, o que também induz algumas conclusões que a gente está tentando traçar aqui. E aí, pessoal, para finalizar, e aí, mais uma vez, foi o fato, né, que motivou esse vídeo aqui para vocês aqui no nosso canal, no nosso Politiquejo. A notícia de ontem, fresquinha, estou gravando hoje, quarta-feira, 5 de agosto de 2020. A notícia de ontem, terça, 4 de agosto de 2020. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que é um órgão, né, julgador lá dentro, não são aqueles 11 que você vê na televisão, é um órgão menor que julga outros casos, aí não cabe aqui a gente dizer quais. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal aponta parcialidade de Moro, do ex-juiz Sérgio Moro, e exclui delação de Palocci de ação contra Lula. O que eu quero dizer? Lembrando que esse não é o caso do triplex, que foi julgado em primeira instância, segunda instância, e que condenou o ex-presidente Lula. Sobre esse a gente pode falar em outro vídeo, mas esse é um caso envolvendo Lula e a Odebrecht, e que o STF tomou essa decisão com base nas ações, né, adotadas pelo ex-juiz Sérgio Moro durante o processo. Feito esse esclarecimento, vamos adiante. Com isso, não vou aqui adentrar aos conceitos processuais penais, mas parece óbvio, né, para qualquer pessoa que consiga compreender minimamente as coisas, que é desejável que a gente seja julgado por um juiz imparcial, não um juiz neutro, todo mundo é ser humano, todo mundo tem suas inclinações, mas um juiz que ele fica ali parado, aguarda as provas produzidas pelas partes, ou seja, aguarda as partes produzirem as provas, ou seja, o Ministério Público vai dizer, olha, o fulano de tal cometeu o crime assim assado. A defesa vai dizer, olha, o fulano de tal não cometeu o crime assim assado. E aí ele recebendo essas provas imparcialmente as analisa e julga, e aí é o principal, né? Que é bom a gente lembrar para confirmar algumas teses que nós estamos fixando aqui. A Vaza Jato comprovou já que essa imparcialidade estava absolutamente comprometida. Apesar de a defesa
desses réus, né, públicos, réus que exercem funções públicas, já estarem dizendo isso há muito tempo, a Vaza Jato, os dados obtidos pela Vaza Jato, pelo Intercept Brasil, trouxe isso, né? Trouxe exatamente essa infração ao princípio da imparcialidade, quando o juiz, ao contrário do que eu disse há minutos atrás, ele não espera mais que as partes produzam provas, e ele aí sim induz, conversa com a parte, combina com o Ministério Público qual vai ser a prova e qual a forma de produção dessa prova. Portanto, parece óbvio que nenhuma pessoa, e aí é uma conclusão que eu vou chegar ao final, nenhuma pessoa merece, pode e deve ser julgada por um juiz que já está comprometido com alguma das partes. Isso não existe. É como se jogasse Flamengo, Fluminense, Atlético e Cruzeiro e o juiz já tivesse com um desses dois times, né? Bom, e aí eu me permito a leitura de dois trechos que são muito importantes, só para vocês entenderem o que aconteceu. O Antônio Palocci fez uma delação premiada o Ministério Público aceitou essa delação premiada, mais uma vez, sem mais minúcias processuais, porque eu não tive acesso ao processo, é óbvio. Então, o que aconteceu? Primeiro ponto, entre a homologação, ou seja, entre o Ministério Público dizer, olha, vamos fazer esse acordo de delação e o Antônio Palocci vai se beneficiar de alguns benefícios que a delação permite. Entre esse momento e o momento que o juiz Sérgio Moro colocou a delação no processo, passaram-se 3 meses. Foi um período de 3 meses. E esse período coincidiu, uma coincidência até planetária, né, uma coincidência danada, com 6 dias antes do primeiro turno das eleições presidenciais de 2018. Recapitulando, é como se 3 meses antes de outubro, ou seja, por volta de julho, tivesse sido aceita, né, a proposta, né, de acordo de delação premiada, e aí o Sérgio Moro demorou 3 meses. E aí mais 2 elementos importantes. Primeiro, que a instrução, ou seja, a fase na qual as partes produzem as provas que vão ser levadas ao juiz para ele concluir ou não, pela condenação ou não, para ele julgar, afinal de contas, aquele caso, a fase de instrução já tinha terminado. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o juiz Sérgio Moro, ele juntou essa delação de ofício, ou seja, o Ministério Público não pediu. Quem é titular da ação penal, quem tem o condão, quem tem o poder de acusar ou não, não pediu para juntar essa delação. E o Sérgio Moro foi lá, tirou essa delação e colocou no processo. E aí, insistentemente, a defesa do ex-presidente Lula vem pedindo isso. E o que aconteceu? O ato do ex-juiz foi considerado calculado para interferir no primeiro turno das eleições de 2018. Um trecho aqui do voto do ministro Ricardo Lewandowski, abre aspas, a juntada de ofício, ou seja, sem ninguém pedir, de ofício, após o encerramento da fase de instrução, com o intuito de gerar, ao que tudo indica, um fato político, revela-se em descompasso com o ordenamento constitucional vigente. Para finalizar, mais um trechinho do ministro Gilmar Mendes. Abre aspas. Resta claro que as circunstâncias que permeiam a juntada do acordo de delação de Antônio Palocci no 6º dia anterior à realização do primeiro turno das eleições presidenciais de 2018, além também da suspensão do sigilo, ou seja, o que ele fez? Ele aceitou, ele tirou do sofá, colocou ali no processo, né, com perdão da expressão, colocou ali no processo e de cara ele suspendeu o sigilo sem pedido de ninguém e já mandou para a imprensa. Então criou fato político para confirmar aquilo que a gente disse no início do vídeo, né? O ato judicial com olhos no calendário eleitoral. Então, o ministro Gilmar Mendes disse que esses fatos não deixam dúvidas de que o ato judicial encontrasse acoimado, ou seja, que estavam ali presentes, graves e irreparáveis ilicitudes. Além do que, uma notícia aí de 2 de agosto último agora, procuradores da Lava Jato se dizem arrependidos de voto em Bolsonaro. Lembrando também que o ex-ministro Sérgio Moro foi, afinal de contas, depois de operar todo esse sistema para prejudicar um dos concorrentes nas eleições presidenciais de 2018,
foi escolhido o ministro da Justiça do governo que sagrou vencedor nas eleições de 2018. Portanto, pessoal, para a gente finalizar, parece claro que utilizar da máquina judicial, utilizar de instrumentos judiciais para ferir reputações, para atrapalhar as candidaturas a cargos públicos, é uma frontal ameaça à democracia, uma importante ameaça à democracia. Exatamente porque, primeiro, que os servidores públicos devem respeito à lei, devem respeito à Constituição, e eles não devem aplicar a lei de forma parcial, de forma pessoal. A lei deve ser aplicada de forma genérica, abstrata, para todo mundo. E da mesma forma respeitadas todas as garantias, todos os direitos fundamentais das pessoas. E aí, um segundo ponto é que, além de tudo, o processo judicial ele não pode ser utilizado como ferramenta política. Exatamente porque a gente consegue perceber claramente que utilizar do processo judicial, servidores públicos remunerados pelo conjunto da sociedade, utilizar mal a lei, malversar, como dizem, né, no direito, os instrumentos jurídicos para atrapalhar algumas reputações, e aqui a gente tem claro que são reputações absolutamente selecionadas, porque anos depois da eleição de 2018, é que outros envolvidos começaram a sofrer com constrições, como eu disse desde o início, com atos judiciais. Parece nítido que o juiz, que é aprovado em concurso público, ele é pago e ele exerce um cargo no Poder Judiciário para gerir esses conflitos, para julgar conforme a lei, ele não pode ser um ator político. A toga não pode ser um fator, um vetor do escrutínio popular. O que eu quero dizer com isso? Bom, ninguém vota para juiz. Os juízes estão lá, recebem o salário para julgar, para respeitar a Constituição, para respeitar as garantias processuais penais, para respeitar os direitos fundamentais dos cidadãos. É para isso que eles estão lá. Eles não estão lá para serem vetores políticos. Para serem vetores políticos, eles têm que se despir da toga, têm que abdicar do cargo e concorrer às eleições e ir para a rua, quando assim for permitido, né? Ir para a rua, pedir voto, ir para a rua conversar com as pessoas, se reunir, elaborar propostas, pensar um país diferente, pensar, enfim, participar da vida política. Não é por dentro da função pública que ele exerce, não é por dentro do cargo que ele ocupa que o juiz vai participar desse processo político, exatamente porque ele vai ferir de morte, ele vai esvaziar a democracia, seja brasileira, seja em qualquer lugar do mundo. Tá bom? Então esse era meu recado, até me delonguei um pouquinho mais do que eu imaginava. Mais uma vez, deixe aqui o like no nosso vídeo, se inscreva no nosso Politiquejo, se estiver vendo no Instagram ou se estiver aqui no YouTube, já se inscreva, siga nas nossas redes sociais e também colabore com o nosso financiamento coletivo no apoia.se/politiquejo, apoia.se/politiquejo. Lá tem um videozinho, tutorial explicando quem somos nós e como também você consegue contribuir para financiar a estrutura, né, do nosso canal aqui. Beleza? Um abraço, até mais e fiquemos sempre alertas. Tchau, tchau.